Olá pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui nessa série Vocacionados para Servir em Nome de Cristo, e hoje nós vamos estar fazendo o último estudo, concluindo toda a série, ok? Estamos falando de servir, a nossa vocação como servo de Cristo no tempo da nossa oportunidade, que é o tempo da nossa mordomia, da nossa existência. E esse tempo ainda tem uma outra característica, a sua urgência, a sua necessidade, a sua urgência, porque estamos num contexto geopolítico bastante complicado, não é? E a igreja tem que fazer a diferença nesta hora. E todos nós fomos chamados para servir em nome de Cristo. Aqui no nosso estudo, o estudo número 16, nós temos uma passagem de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 20, que é uma passagem bastante conhecida. Eu só vou fazer um comentário, que é a última parte do texto que nós estamos citando. E os discípulos foram, ou seja, agiram e pregaram, fizeram o que tinham que fazer, por toda parte, cooperando com eles o Senhor. Então, quem é que coopera na obra do ministério? O próprio Senhor, que é o cabeça da igreja. E confirmando, ele mesmo, confirmando a palavra pregada pelos discípulos, por meio de sinais que se seguiam. Ok? Isso traz confiança, né? E motivação e ousadia na nossa vida de discípulo. Só fazendo essa pequena introdução. Vamos ver então, resumindo e concluindo o nosso estudo, o que é vocação. A vocação de Deus, ela tem três características. Ela é pessoal, intransferível e incontestável. São essas três características das quais nós já falamos. Nós estamos só resumindo. Deus nos vocaciona para servir. Somos salvos para fazer alguma coisa. Ok? Não somos salvos para ficar esperando a eternidade, a morte chegar. Não. Nós fomos salvos para ser luz e sal na terra, para fazer diferença no meio de uma geração perdida. Nós fomos chamados para sermos profetas no meio da escuridão, brilhando a luz de Cristo, influenciando pessoas, porque esse é o nosso objetivo primário para servir. Bom, a vocação é pessoal porque convicção é uma questão pessoal, não tem como terceirizar esse negócio, não, é Deus e você. É Deus e eu. Então, essa coisa é pessoal, e isso vem de uma comunhão, de um relacionamento, quando o Espírito Santo constrói todo um chamado, uma vocação, né, na tua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é intransferível. Ela não é transferível no sentido de que aquilo que Deus tem para a minha vida, eu possa simplesmente pegar e colocar na vida do outro. É nesse sentido que nós estamos falando. Porque aqui é uma coisa única, personalizada, que Deus tem para a tua vida. Você, só tem você no mundo, igual a você, só tem você. Não existe mais ninguém. Então o chamado é único também para a tua vida. Então nesse sentido ele é intransferível. E essa não possibilidade de transferência traz à tona a importância do relacionamento e da intimidade com o Senhor. E o chamado também é incontestável, não é? Por causa da convicção, da certeza, eu sei que sei, é algo que está lá dentro de você, ok? Dessa convicção, dessa referência interna bem resolvida, é algo que o Espírito Santo constrói na tua vida. Quando a tua vida está alinhada ao chamado, parece que há paz no teu coração,
Mas quando você fica desalinhado, aí vem um incômodo. E esse incômodo é o Espírito Santo trabalhando na tua consciência. Porque Deus, Ele está sempre procurando mostrar a direção, trazendo capacitação, direção na nossa vida, e toda a nossa agenda, todo o escopo de prioridades da nossa vida, toda a organização, planejamento da nossa vida tem que seguir o alinhamento do chamado de Deus para mim. Caso contrário, eu não estou ajudando, eu estou criando confusão, ok? Vamos lá, outro ponto aqui. Nós servimos ao Senhor servindo pessoas. Isso é ponto, é básico, ok? E nós não servimos em nosso nome, nós servimos em nome de Cristo, porque nós somos embaixadores do reino na terra. Nós representamos a pessoa de Cristo na terra. Nós, como igreja, somos a extensão do seu ministério, o corpo, dando continuidade ao ministério de Cristo aqui na terra. E Deus tem muitos propósitos. Isso fica claro quando você vai lendo a Bíblia, então você vê vários tipos de chamado com várias finalidades, ok? Nós não vamos entrar no mérito dessas particularidades. Mas não existe chamado sem propósito. Isso a gente tem que ter convicção, certeza, clareza de entendimento, ok? E não existe autoridade no chamado se a nossa vida está de forma inadequada, indigna da natureza de quem nós representamos na terra. E outra coisa importante, não existe chamado para pessoas solitárias, isoladas, desigrejadas. Isso não existe, a Bíblia não mostra esse tipo de coisa. Somos chamados para estarmos na família de Deus, e eu estou na família de Deus, estando numa igreja local, e ali naquela igreja local eu manifesto a minha fidelidade, a minha lealdade, o meu trabalho, o meu voluntariado, usando tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado sobre a minha vida, dons, talentos, habilidades, experiência, enfim, não interessa. Todo o equipamento espiritual ou mesmo recursos eu coloco à disposição do reino, aprimorando e realizando aquele chamado na minha vida, porque através da minha vida, sendo canal, eu vou atingir pessoas, ok? E é Deus quem distribui isso no corpo de Cristo. O Espírito Santo distribui os dons, o Senhor estabelece os ministérios, enfim, é a Trindade que está trabalhando. E eu tenho que me encontrar no meio disso tudo. E a gente só se encontra buscando ao Senhor, com todo o coração, com toda a sinceridade. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Não é o que Deus quer na vida do outro, é o que Deus quer na minha vida. O que é que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que buscar excelência, aonde Deus me usa poderosamente, é ali, é por esse caminho que eu tenho que seguir. E todos são chamados para servir, não fica ninguém de fora, não fica ninguém de fora. Isso aí é um mito que a gente tem que quebrar. Todos nós temos um chamado e todos nós podemos servir no tempo da nossa existência, ok? Isso tem que ficar claro para todos nós. Bom, primariamente, ou seja, o degrau básico, fundamental da nossa vida cristã, do nosso cristianismo, é amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. Pronto. Esse é o chamado básico. Amar a Deus em primeiro lugar,
Amar ao próximo e fazer discípulos. Quer dizer, evangelizar é mais do que proclamar, simplesmente proclamar as boas novas da salvação. É discipular, é fazer discípulos. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que você ganhou para Cristo, ela vai fazer a mesma coisa que você. E você faz a mesma coisa que outra pessoa que trouxe você até a Cristo. E assim nós vamos replicando a grande comissão. Então, evangelizar para alguém ficar sentado, acomodado, estacionado numa igreja, não é esse o objetivo, o alvo não é esse, porque ele tem que se tornar um seguidor de Cristo. Ele tem que se tornar uma peça ativa na edificação da igreja. Então não tem como você ser salvo para não fazer nada. Isso não tem sentido, isso não tem propósito, ok? E eu sirvo a Cristo com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. E eu não fico embaraçado procurando defeito, aonde que eu tenho problema, aonde que eu tenho fragilidade, porque se você entrar nesse tipo de coisa, você não prospera. Venha como você está e seja ousado na fé. E Deus vai trabalhar a tua vida, claro, porque você está ali disposto e disponível. Eis-me aqui, Senhor. Você se apresenta ao Senhor como barro e você clama para que Deus traga maturidade, crescimento na tua vida e te use poderosamente, não é? Ninguém aqui está acomodado ou querendo esse tipo de coisa, né? Nós queremos servir, e servir fala de integração, de envolvimento, de interação, de você todo o tempo, em toda situação, em todas as coisas, você está ali full time como discípulo de Cristo, compromissado com a edificação da igreja. Isso muitas vezes no meio hostil, ok? Bom, tem esse nível básico, primário que nós colocamos, amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos, mas também tem o ministério quíntuplo, está lá em Efésios, ok? Profeta, mestre, pastores, evangelistas, enfim, eu não vou entrar nos detalhes disso, mas também existe a questão de você ser chamado numa função específica, ok? E esse chamado você não perde, ele pode ser aprimorado, ele pode ser usado em níveis de unção diferentes e ele pode ser usado em regiões geográficas diferentes, mas o chamado é o mesmo. Se você foi levantado para ser um apóstolo, você é apóstolo em qualquer lugar que você estiver, porque a unção é aquela, não importa a região, a localidade geográfica. Isso aconteceu na vida de Paulo. Paulo andou em viagens missionárias, implantando igrejas por onde quer que ele fosse, ok? Então a gente entender que a questão do ministério quíntuplo também existe. Só que interessante, Deus não trabalha com gente desocupada, porque a maturidade como servo, ela é forjada na prática. Então ali no ambiente da igreja local, você se apresenta como um voluntário para ajudar em muitas coisas. E é nessa fidelidade, nessa dedicação, fazendo como para o Senhor, buscando excelência, é que Deus começa a te observar. E num determinado momento ele se move e leva você para uma função, ok? Então nós temos que entender essas questões da minha identidade bem resolvida, do meu crescimento em maturidade, da minha ocupação numa igreja local, servindo com humildade, com fidelidade, fazendo com amor, e ali você começa a chamar a atenção do Senhor. É assim que funciona. E aí ele vem e
e toca na tua vida, porque ele sabe que ali tem um material excelente para trabalhar, um canal que se apresenta com a motivação correta, com a dedicação, a determinação que ele precisa para a obra do ministério. Mas ninguém é alguma coisa sem antes ser servo. Eu só posso fazer alguma coisa no reino espiritual, que aí envolve a edificação da igreja, sendo servo. Então, o servo é a condição básica, primária, na vida de qualquer um. Ok? Vamos ver aqui alguns pontos que nós precisamos clarear mais. A questão da compreensão. Quando você estuda a Bíblia, você percebe que todos somos comissionados para servir a Cristo, ok? Você vem do estudo, de você prestar atenção naquilo que a Bíblia diz. E quanto mais eu mergulho na palavra, mais o Espírito Santo vai trazendo entendimento, compreensão do qual o propósito da minha vida. Ok? A outra é a questão do discernimento. Discernir entre a questão primária de servir a Cristo, de amar a Deus, de servir pessoas e fazer discípulos, essa questão primária, e a questão do ministério funcional, que a gente chama aqui de as unções que Deus traz de forma específica, com uma função específica na vida de algumas pessoas, ok? Nem todos são profetas, mas todos nós podemos buscar algo da parte de Deus. Nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, não tem problema, mas você tem que encontrar qual o chamado de Deus para a tua vida, ok? E o importante é ser servo e estar disponível e disposto para servir a Cristo. Então nós temos que discernir essas coisas. Mas não é porque eu não sou profeta, porque eu não sou pastor, porque eu não sou evangelista, não sou mestre, que eu não vou servir. Isso não. Esse paradigma não tem cabimento. Eu sirvo a Cristo com chamado ou sem chamado específico. A questão do chamado específico é uma questão do cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, na minha vida, ok? E quando você percebe um chamado específico na tua vida, você começa a trazer direção na tua vida. Aqui que tem um ponto importante. Por exemplo, quando eu me converti ao Evangelho em 1989, eu fui para uma igreja pequena da Assembleia de Deus na cidade de Serrania, sul de Minas. Por iniciativa do pastor daquela igreja, ele me colocou para ensinar na escola dominical as lições que eram dadas ali para aquela congregação. Mas que conhecimento eu tinha da Bíblia? Eu tinha algum seminário? Não, ele simplesmente me colocou ali, exigiu algumas condições e eu me dediquei àquilo, me identifiquei com aquilo e entrei de cabeça naquilo. E se eu dissesse não? Aonde que eu estaria hoje? Então cuidado, porque são os pequenos começos que constroem toda uma vida, todo o ministério. Porque não tem coisas grandes na nossa vida se não começar pelas pequenas. Porque a Bíblia diz que quando você é fiel nas pequenas, sobre o muito te colocarei. Assim diz o Senhor. Então você é testado, você é provado. Deus prova a sua dedicação, a sua determinação. E às vezes você é criticado, você é rejeitado, mas você tem convicção de que Deus te chamou para aquela área. Não importa o que está acontecendo, a circunstância. A convicção é aqui dentro, não é o aplauso da plateia. Ok? E Deus honra e confirma aquilo que Ele começa. É a mão dele.
que está operando. Então a gente tem que ter clareza disso. E uma outra coisa que eu quero esclarecer aqui é a questão da ação, ou seja, atitude, iniciativa, fazer alguma coisa. Então aí você é chamado para ensinar a palavra de Deus, ok? Ninguém nasce sabendo, né? Então vai estudar, vai comprar livro, vai gastar tempo, entende? Aí você tem que mexer na sua agenda, mexer nas suas prioridades, mexer no dinheiro, porque talento também exige investimento, e a graça de Deus vai te dando capacitação, entende? Agora, se eu não tenho convicção do que Deus quer da minha vida, como é que eu vou mexer na minha agenda, nas minhas prioridades? Como é que eu vou trabalhar a questão do dinheiro na minha vida? Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Então, lá na igreja local, estando voluntariamente disponível para ajudar, para cooperar, para fazer alguma coisa, é ali que Deus vai te pescar para o ministério. Não é lá em casa, sentado no sofá vendo vídeo. Não, é aqui, na igreja local, na comunidade cristã, na família, coisa concreta. Aí o Espírito Santo separa e pode te levar para bem longe, para bem alto, mas começou lá embaixo, e todos nós começamos embaixo, e é melhor manter esse espírito de humildade. Vamos concluir então o nosso estudo. Servir é uma arte, e isso exige prática, né? Exige experiência real, concreta. Não tem como ler um livro e achar que já sabe servir pessoas, não é assim. Você tem que testar na prática, é com o tempo, com a experiência que você acaba adquirindo essa expertise, esse talento, esse jeito, essa arte de lidar com pessoas. E aprenda uma coisa: pessoas são pessoas, todas elas têm problemas, dificuldades e tudo mais, e você tem que ter paciência, você tem que ter maturidade para lidar com o outro, porque senão você espana, você estoura, e aí a coisa desanda. E para trabalhar com ovelhas, nós temos que ter muita paciência, domínio próprio, é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, ok? E outra coisa, nós temos que depender da graça, a graça, a maravilhosa graça de Deus que nos capacita, que nos sustenta, a provisão fiel de Deus, a correção de Deus quando a gente pisa na bola, mas humildemente você pede perdão, você conserta, você rearruma a sua agenda, enfim, você é o barro e Deus é o oleiro, e Ele vai trabalhando e vai consolidando o seu chamado, a sua vocação e o seu ministério. Essa é a vida plena que Jesus quer para mim e para você. Uma vida ocupada lidando com pessoas, resgatando pessoas das trevas, edificando vidas para a glória de Deus. E muitas ações de graça sendo levantadas na terra, porque nós trabalhamos. E Deus toca vidas, e vidas reconhecem o nosso trabalho. Ok? Outra coisa que acontece é que muita gente desiste no meio do caminho. Não desista, persevere, porque aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que é da carne não vai muito longe e acaba gerando frustração, mas aquilo que é de Deus permanece. Você tem que ter essa convicção, essa confiança da presença manifesta de Cristo na tua vida, do chamado que Ele tem na tua vida, do que Ele quer da tua vida, e você se entrega, você se rende nas mãos do Senhor, e Ele vai confirmar as obras das minhas mãos. É Ele,
é Ele, e Ele não é mentiroso e nem está distraído, ocupado com outras coisas. Não, Ele está atento na tua vida, que é desejoso de confirmar todo o trabalho que você tem feito. E através disso o nome dele seja glorificado. Ok? Eu agradeço a você por essa fidelidade num estudo tão longo que eu achei muito interessante. Medite nessas coisas, consulte as referências bíblicas citadas na apostila, discuta isso com as pessoas dos seus relacionamentos e busque de Deus qual é a direção que Ele quer para a tua vida. E não tenha medo de se entregar nas mãos do Espírito Santo. Que você tenha uma ótima semana e a semana que vem nós vamos estar iniciando uma nova série de estudos e eu conto com você, conto com a tua fidelidade aí nos acompanhando. Um grande abraço, Deus te abençoe.